Ixi, e apertadinho, né? Não era. Já entrou? Entrou. Não, eu falo ao Não, vivo. não. Já tô ao vivo. Não apareceu aqui ainda não. Mas ao vivo no seu Insta. Não, no da Abis. Ah, eu já tô seguindo a Abis. Você tá seguindo a Abis? É. Eu vou. Não, no da Abis. Boa noite a todos e a todas. Nós estamos nos preparando para começar a nossa live. Maria chegou? Acho que sim. A gente não. Ah, Maria, agora sim. Agora sim. Você está nos vendo. Estou Você está me vendo. vendo bem, Maria? Muito bem, Toninho, muito bem. Eu também Vou estou te abaixar um pouco minha a minha cadeira. equipe Estou te ouvindo muito, muito bem. dando apoio aqui. Está cortando, Toninho. E agora? Agora Melhorou? está ótimo. Ah, Melhorou. Melhorou bastante. eu estou te ouvindo super bem. Eu também. E então, Maria, olha, faltam 2 minutos. Vamos só aguardar um pouquinho para a gente começar, certo? Eu tinha mandado uma mensagem para você agora há pouco, Ah, perguntando como eu fazia para o meu telefone não tocar durante a live. Entendeu? Mas aí a ah, Lele já mencionou. A Lele já é, mencionou a coisa simples. É só tirar o som da chamada, né? Para ninguém me hum, chamar. você sabe, esse detalhe tem certas coisas que eu ainda não sei. Porque se você está falando e toca seu celular, como é que você faz? É, Tem que dar uma é saída. verdade. É verdade, é. Então, Hum, você você tá, tá- você tá sozinho aí? Tá ajudando? Não, Tem alguém te ajudando? tem, a equipe de marketing está aqui. Você está muito. Está virando influencer filosófico. Mas se pelo menos a gente conseguir transmitir alguma coisa, né, Maria? Se a gente conseguir transmitir nossos objetivos, isso aqui é o É ótimo. importante, né? Ah, tem muita gente seguindo, né? Abe. Sim, sim, sim. Tem muita gente seguindo, que entra no nosso site, que manda Site. mensagem, né? Então, eu sempre digo que eu vou agradecer quando a gente for começar efetivamente. Eu agradeço sempre a Lília, porque ela deu essa ideia maravilhosa, né, da gente se encontrar uma vez por mês, né? É fundamental. A Lilian é fundamental para a associação. Né? Foi É, é, muito bom ter vindo trabalhar com a gente. Muito. Né? eu agradeço a ela todos os dias, viu? Porque ela é muito competente, muito É, séria, muito dedicada e sempre e muito generosa. generosa também, exatamente. Uma pessoa muito especial. É, É, é. E muito boa de trabalhar, sabe? Sabe aquela pessoa que é boa de trabalhar, como a gente. claro, É, arregaça as mangas e faz, né? exato, exato. Então, Bom, querida, quando olha, você for abrir, você vai falar alguma coisa? Não, você, não, eu sou convidado, né? É você que manda aí. mas você vai me, quando você falar, vamos entrar, aí eu vejo e começo a falar, é isso. Isso, isso. Tá, Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos vamos, para, né? vamos. Porque acabou, agora são 7h01, né? Ai, não, pode esperar, sim, pode esperar, não Esperar precisa mais. ser assim. Então, né? Eu não vou fumar durante a live, eu não vou acender agora umzinho.
Pode, Maria, não tem problema não. Quando é banca, eu fumo e ainda brinco, esnobo, sabe? É, Mas enfim, muita gente assistindo assim é melhor não. Você pode, Maria, você pode. Quando a gente. Eu não uso nunca fone de ouvido, me incomoda muito, mas tá bom o som, né? Independente de eu usar fone ou não, Tá, tá bom. tá muito bom, eu tô ouvindo super bem. Tá, Meninos, vocês estão ouvindo também bem? O som tá bom? Está, certamente. tá bom. Aí a sua equipe de filmagem É, a equipe de filmagem tá aqui, subindo um está. monte de coraçãozinho. Vai subindo um É, monte de coraçãozinho aqui. são, né, os nossos seguidores, os nossos apoiadores. Mas eles já estão online? Eles já estão olhando? Sim, sim, tem bastante gente já nos vendo, né? Temos algumas pessoas aí nos vendo. Essa É, informação você que tem aí, né? como Maria? Essa informação você que tem aí, porque eu não estou vendo nada Não, no não meu aparece. celular. Não, é porque você que administra. Você que abre, Ah, né? sim. É, É. é, exato. Mas o que eu acho. Se fizerem pergunta, só você Então, vai ver? se houver perguntas, eu vejo e eu transmito para você. É você mesmo que vai ver, eu não vejo nada, tá? Eu vou Tá, aprender também a dirigir uma live, depois você me ensina. tá bom, tá bom. Tá Olha, bom. tem alguém que está acompanhando de Paris. Federici, boa noite. É Federici. Gafe, É, Gafederi. ele faz parte da ABS. Acho que, É Gabriel, eu acho que deve ser. Gafederi. Deve É, ser. Eu não estou é. lembrando não de quem é. Mas é Ah, já muita está gente, né, aparecendo. Maria? Para você lembrar de todo mundo, né? Então, Federici eu o que eu. conheço algo. Hugo Federici. Ah, Eu conheço, orientando do não, eu Panto conheço no mestrado, Maria. a do Fanto. É, orientando do Panto no mestrado. Ah, tá. Hoje eu recebi uma foto linda dele de 2008. Hum, As hum. pessoas que têm foto dele vão mandando, eu mando para a filha dele. Ah, então, eu vou falar rapidamente sobre ele também. Vai, Mas é, o interessante da live, Maria, é que no momento pode haver muito pouca gente, mas depois as pessoas vão ver, vão assistir, vão repassar, vão retransmitir, né? facilita muito a difusão, né? Facilita Isso. muito. Exatamente, exatamente, né? Bom, eu já Legal, né? O aproveito. Federici está olhando de lá. Vamos então? Vamos, vamos 7:05, já temos aí uns 5 minutinhos, acho que dá para o pessoal Tá ir bom. chegando e, né, e dar as boas-vindas. Isso. Com você, Maria. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite aos associados da ABS, aos colegas, amigos, alunos, a todos que nos honram com a sua presença aqui online. Nós estamos aqui para conversar sobre um livro publicado pelo professor Antônio Carlos dos Santos, que se chama Silêncio e Rebeldia, recém-publicado, e que vai ser objeto de uma conversa aqui entre nós e entre nós e vocês também que estão nos assistindo. Eu vou falar, em primeiro lugar, do próprio professor Antônio Carlos e depois, em seguida, vou fazer alguns comentários sobre o livro. Bom, o professor Antônio Carlos dos Santos, meu parceiro de trabalho, meu amigo, é professor titular de Ética e Filosofia Política
no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Sergipe, para quem não o conhece, né? Ele fez seu mestrado e seu doutorado aqui na USP. Ele também realizou alguns pós-doutorados aqui na USP e também no exterior, na França, na Universidade de Paris I, também na Inglaterra. Enfim, essa é a sua formação filosófica, né? Ele foi contratado muito cedo como docente da Universidade Federal de Sergipe. Naquela ocasião, o Departamento de Filosofia tinha sofrido uma intervenção, ele tinha praticamente sido extinto e tinha sido colocado sob a tutela do Departamento de História, perdendo, portanto, a sua autonomia, isso durante a ditadura. Eu lembro isso porque o papel do professor Antônio Carlos dos Santos, nessa ocasião, e também eu gostaria de lembrar, juntamente com ele, um colega da mesma geração, o professor Edmilson Menezes, o papel que eles exerceram nesse momento foi muito importante e decisivo para obter a retomada da autonomia do departamento. Desde então, um trabalho contínuo de fortalecimento do departamento, do curso, durante longos anos, tiveram, ao final, o resultado, a criação do mestrado de filosofia em Sergipe, mas, um pouco mais tarde, a criação do doutorado. E eu lembro que, então, o Antônio Carlos dos Santos, juntamente com seus colegas e colaboradores, foram fundamentais no fortalecimento desse departamento, que atualmente é reconhecido como um lugar de trabalho de muita qualidade. Eu lembro também, além do trabalho do professor Antônio Carlos na graduação, no mestrado e no doutorado de filosofia na UFES, eu lembro também o trabalho que ele fez no PRODEMA. O PRODEMA é um programa de pesquisa em meio ambiente, um programa em rede, que tem sede em algumas universidades, e, precisamente, na sede do PRODEMA, situada em Sergipe, o professor Antônio Carlos foi um grande colaborador, orientou vários trabalhos, participou ativamente também do fortalecimento desse programa, que ainda está lá, né? Eu queria destacar também a atividade do professor Antônio Carlos como membro de equipes de avaliação das agências de financiamento da pesquisa, como a CAPES, o CNPq, onde atualmente ele está, né? E lembrar também o trabalho dele para a manutenção, o fortalecimento e a garantia das tarefas da Fundação de Amparo à Pesquisa de Sergipe, que é a FAPTEC. Então, isso é o papel dele como avaliador. Acrescento também que Antônio Carlos dos Santos é cofundador da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII e atualmente ele é o seu presidente, né? Ele é membro também do Comitê Executivo da Sociedade Internacional, a CIEDS, de Estudos do Século XVIII, ao qual a nossa associação está filiada. Eu não poderia deixar também falar da sua produção acadêmica. A área em que o Antônio Carlos se situa é a filosofia política moderna, sobretudo, né? E sobre este período, esta corrente de pensamento político moderno, o professor Antônio Carlos escreveu livros, artigos, capítulos de livros, e, enfim, é isso que a gente está acostumado a compreender como produção bibliográfica. Eu não vou falar de todas as coisas que ele escreveu, nós vamos falar do livro novo, né? Mas eu vou destacar, em primeiro lugar, esse livro aqui, A Via de Mão Dupla, Tolerância Política em Montesquieu. É um livro que teve a sua origem na tese de doutorado do Antônio Carlos, que eu, com muita honra, participei na medida da minha capacidade como orientadora, né? Então eu destaco. Eu também destaco
os estudos do professor Antônio Carlos nos últimos anos sobre o pensamento político de Locke, sobre o qual também ele tem publicado. Além disso, Antônio Carlos organizou muitos livros, coletâneas, em que ele reunia artigos de colegas do Brasil e do exterior, organizou colóquios, organizou um encontro da Ampof em Sergipe, que foi um dos melhores que a gente já frequentou, né? Além de, em Sergipe, nós podermos falar de uma espécie de produção jornalística engajada, a um programa de rádio, né, no qual ele apresenta debates e discute assuntos polêmicos atuais, e esses textos costumam ser depois publicados. Bom, simplificando então, resumindo os pontos altos da sua carreira acadêmica. Mas, para além da obra acadêmica, há um outro livro que saiu há um tempo atrás, que se chama O Eu em Palavras. Essa é a capa do livro, O Eu em Palavras, publicada pela editora da UFS. Enfim, onde ele entra num gênero que não é mais especificamente tecnicamente filosófico, embora não deixe de ser, no gênero autobiográfico. Aliás, ele chama o livro de uma autobiografia intelectual, seria o subtítulo, né? Uma autobiografia intelectual, onde ele narra sua trajetória desde a sua iniciação na filosofia, eu acho que até as primeiras décadas do século XXI, porque eu acho que a narrativa dele vai mais ou menos até 2018, por aí. Não sei, eu estava olhando nas datas e não achei muito bem, né? Então, nesse livro, Eu em Palavras, já há um certo namoro aí entre filosofia e literatura, uma relação filosofia e literatura muito cara aos filósofos de sua predileção, da nossa predileção, né, Antônio Carlos? Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Diderot, todos filósofos e literatos ao mesmo tempo, né, que cruzaram essas duas formas de escrita com muita frequência, né, ao ponto de alguns romances serem chamados mesmo de romances filosóficos. Então, esse livro, O Eu em Palavras, já é uma entrada, né, num outro gênero, e, enfim, num gênero literário, que a autobiografia é um gênero literário, né? E agora, então, finalmente, nós recebemos esse livro, Penso e Rebeldia. Está muito bonita a capa, como vocês estão vendo. Tecnicamente, enfim, tudo está bonito no livro, muito bem editado, né, muito bem publicado, de 2025, que ele mesmo, o autor, chama de romance. Quando ele começa no prólogo, ele diz o seguinte: não achei aqui onde eu marquei. Não tem importância. Ele chama de romance, num certo momento, né? Bom, o que ele quer fazer? Segundo o prólogo, ele diz: eu queria registrar uma época da minha vida. É o que está escrito no prólogo. Diz o seguinte: seria possível registrar para não esquecer aquilo que em tese deveria ser esquecido, sublimado? Depois ele diz que ele tem o livro, diz o autor, certamente, valor sentimental, por registrar uma época da minha vida. Está aqui logo na abertura do livro, uma espécie de confissão. Uma espécie de confissão. Ele vai usar outras expressões depois. Minha experiência pessoal
ele usa a expressão reinvenção, ele usa a expressão reelaboração impossível de mim mesmo. Por que será impossível? Então, nesse livro, você tem o autor, filósofo, que escreve uma obra do gênero literário do romance, em que tem essa pergunta: o que é autobiográfico, o que é reinvenção, como você diz, ou reelaboração. Então, tendo feito essa apresentação, vou deixar a palavra ao Antônio Carlos. Bom, eu primeiro, boa noite a todas e a todos, né? Eu gostaria inicialmente de agradecer a Maria das Graças pela generosa apresentação, né? Gostaria também de registrar os meus agradecimentos à Lilian França, como a gente estava conversando antes da gente iniciar a live propriamente dita, né? Essa a live do mês da ABS, né, da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII, foi uma ideia da Lília, que é a nossa diretora de comunicação, e é um momento extraordinário em que a gente se encontra de um jeito ou de outro, né? É um momento que a gente divulga as pesquisas dos associados, é um momento que a gente compartilha, nem sempre nesta hora, neste momento, né? Mas fica o registro e depois a gente pode ver, rever, né? Então eu preciso agradecer a professora Lilian, e gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que poderão vir a assistir, né, a se interessar pelo tema. Eu também preciso registrar que esse livro que veio a lume, ele se deveu em larga medida a Lília França, a professora Línia. Depois que ela leu o romance, né, o manuscrito, na verdade, bom, eu fiz Maria, acho que lembra, né, que eu fiz uma live apenas com 10 amigos que leram o manuscrito, só para a gente testar, calibrar. Eu não o escrevi para ser publicado inicialmente, né? Eu o escrevi para não esquecer, né? Enquanto minha memória está boa, então essa foi a ideia inicial. Mas depois a professora Lília, ela pegou na minha mão assim e me encorajou de tal forma que sem a sua insistência, o seu apoio, certamente eu não teria ido à frente com esse projeto, né? Eu tinha, Maria sabe disso, mas eu compartilho com os amigos que estão nos assistindo nesse momento, né? Eu tinha muitas dúvidas se valeria a pena publicá-lo, né? Se o texto teria valor literário, se despertaria o interesse de leitores sobre o tema. Então eu tinha muitas dúvidas, mais dúvidas do que qualquer outra coisa. Incerteza, talvez, né? Insegurança de abrir um novo caminho, né? Tudo bem que eu já publiquei alguns livros de filosofia, mas literatura até então não. Então, isso tudo dá um certo medo, né? Bom, mas depois que Lília me convenceu, né, outros amigos e amigas se somaram, né, e de forma tocante, emocionante e apaixonada, né, estão trabalhando para o lançamento. Somos amigos queridos, Lucas, né, Franklin e Nayara e Pablo, todos eles estão aqui nos assistindo, nos acompanhando. São eles, graças a eles que estou fazendo esses vídeos, assim, estou ousando atingir um público que até então eu estaria bastante tímido, né? Eu ainda tenho uma certa timidez, né? Como diz o Paulo Arantes, a timidez da filosofia, né? Parece que é uma coisa meio pesada.
Mas graças a esses amigos que estão me apoiando e estão me sustentando, assim, né, que eu tô- acho que estou conseguindo levar sem exageros, com certo cuidado, né, essa ideia, esse projeto, insisto, de atingir um público que nós não estamos muito habituados, que é o público da internet, que é atingir esse público por meio da literatura, né? Então, feitos esses agradecimentos, né, e todos os amigos que leram o manuscrito antes, né, e eu registrei o nome de todos eles no livro. Então, para essa nossa conversa inicial, eu vou ser muito breve. E para ser coerente com o livro, com o tom do livro, eu vou apresentar aqui, Maria, de forma bastante resumida, o que me levou a escrever o campo da literatura. É o que me motivou a escrever no campo da literatura. Ou seja, brincando com as palavras, inclusive uma que você utilizou há pouco, você falou de namoro, que eu comecei a namorar a autobiografia, né? Então, eu já estou dizendo que eu cometi uma infidelidade já, já que estamos falando de namoro, né? Uma infidelidade que foi sair do campo da filosofia e entrar no campo da literatura. Mas, como você bem disse, bem sabe, né? Quem lê o livro poderá perceber que aqui e acolá eu entro também no campo da filosofia de uma forma um pouco sutil, um pouco existencial, né? Então que os dois campos se encontram de uma certa medida, né? De uma certa forma, não de maneira sistemática, mas eles se cruzam em algum momento, né? Então é o que eu vou tentar responder aqui, são essas duas questões. A primeira, por que literatura? Na verdade, para ser assim, um pouco, dizer de uma forma meio grosseira, foi uma, como diz uma amiga minha, né, foi uma extravagância minha, né? Uma extravagância escrever é, de uma maneira ousada, né? Escrever com a pretensão literária. Eu continuo em dúvida se o texto tem esse valor literário, mas, como diz os franceses, quand même, eu, né, eu usei e é, estou me lançando, né, estou aberto às críticas, ao aprendizado, né, ao debate. É, então é isso. A segunda questão é por que autobiografia, né? Então, são essas duas questões que eu vou tentar responder. Por que literatura? Por que autobiografia? E, de uma certa forma, eu vou tentar responder um pouco ao seu comentário inicial. Então, veja, no que diz respeito à primeira questão, a literatura, de fato, o desejo de estudar e produzir algo com a veia literária faz já algum tempo. Eu penso que esse desejo começou quando eu iniciei a estudar as cartas persas de Montesquieu, né, de forma mais profunda, que foi durante o doutorado, e de modo muito particular nas aulas de Fanto, nas aulas de um curso que eu assisti com ele. Na verdade, eu fiz dois cursos com ele, todos dois. Eu tenho lembranças muito boas, são aulas saborosas, eram aulas saborosas, deliciosas, que a gente ria, e eram cursos muito bons, assim, e cursos leves, e ao mesmo tempo sério. E a gente terminava a aula e a gente continuava conversando pelos corredores, e era uma época que tinha um cafezinho ali no corredor da USP, e a gente levava a gente para tomar um café lá no corredor, era uma coisa saborosa. Então, eu penso que começou ali, né? Mas o ponto focal mesmo da minha atenção, né, foi quando eu
li Pensée. Montesquieu tem um livro chamado Pensée, que ele registrava frases, ideias que ele tinha, e no Pensée 612, ele diz, eu cito Montesquieu, é bom que se escreva sobre todos os assuntos e todos os estilos. A filosofia não deve ficar isolada. Ela tem relação com tudo. Fim da citação. Então, essa frase, inclusive, eu ponho no frontispício da minha tese, do livro, né? É ela que me inspirou, porque eu penso que ela traduz o espírito da filosofia iluminista, o espírito da filosofia, de modo particular, a filosofia francesa do século XVIII, né? Ela não é a filosofia não é algo técnico de uma maneira absoluta, ela está misturada com a ciência, com as artes, né? Com a política, com a religião, e é nesse emaranhado que ela vai tecendo, ela vai ganhando força, ganhando vida, né? Então, a, a, essa, essa ideia do Montesquieu, na verdade, é muito mais do que uma ideia, ela exprime esse projeto, o projeto da filosofia iluminista, um projeto do qual nós compartilhamos, e eu aprendi muito e continuo aprendendo muito com você nesse sentido, né? É, Então, foi graças a Montesquieu, através do romance As Cartas Persas, né, que eu comecei a gostar dessa relação entre a filosofia e a literatura. Por quê? Porque diz Montesquieu nas Cartas Persas que há certos assuntos, há certos temas que não cabem num tratado filosófico. Há certos temas, há certas abordagens. Eu, salvo engano, na carta 42, que Montesquieu diz, que, que são mais adequados, né? Há certos temas mais propícios em outras formas de expressão, né? De divulgação, como o romance, né? Então, bom, para os nossos ouvintes, quem não está habituado com as cartas persas, o que que trata as cartas persas? Então, é um romance que Montesquieu escreveu em 1721 e trata de dois persas, o que hoje seria a cidade de Teherã ou Irã, mais ou menos, né, por ali. Dois persas saem de lá, fugidos por perseguição política, fogem e vão para Paris. Então, entre a Pérsia, né, e Paris, eles vão parando em certas cidades e vão enviando cartas para os amigos que ficaram na Pérsia. Por outro lado, os amigos da Pérsia mandam, né, enviam cartas, né, informações sobre o que está se passando. Então, Montesquieu, por meio dessas cartas, eu inclusive tenho um texto chamado Carta Vai, Carta Vem, eis o romance, eis o diálogo filosófico. Quer dizer, o romance é feito de diálogo, de dois mundos diferentes, e um mundo vai ensinando para o outro, né? Um mundo vai aprendendo com o outro, criticando o outro mundo. Então, Montesquieu, por meio do romance, né, vai juntar esse mundo muçulmano fechado, vinculado ao harém, né, junto com Paris, que é aberta, cosmopolita, católica, né, e por meio desse cruzamento entre essas duas culturas, Montesquieu vai abordando temas, criticando a religião, criticando a ciência, criticando a cultura, né? E com isso o leitor é que ganha, o leitor é que aprende, né? O leitor quebra preconceitos, o leitor vai aprendendo sobre esses novos mundos, né? Então, podemos dizer que, de forma bastante grosseira, né, que o que tornaria um texto literário não é tanto o conteúdo, né, ou a beleza do tema, penso eu, mas a função poética da linguagem que predomina no texto, o jeito de contar, né? Penso que sobre essa questão há talvez pouco consenso, né? Mas na literatura, a preocupação do autor recai mais sobre a forma, sobre a estrutura.
né, da composição, os recursos retóricos, as figuras de linguagem, a combinação entre os termos, o ritmo das frases, a cadência do enredo, a capacidade de narrar de forma imaginativa. Tudo isso parece contar muito para que o leitor se interesse, né, pela narrativa, se emocione, né, viaje na história, na imaginação. Então, eu penso que, desse modo, na literatura, as palavras não são escolhidas pelo que significam em si, né, como no livro qualquer, no livro de jornal. Cada elemento é minuciosamente selecionado para que o resultado seja esteticamente notável, né, que seja uma arte. Talvez essa seja a pretensão, né? Não sei se eu consegui, mas enfim. Por essa razão, eu penso também, Maria, que a literatura é um discurso que não pretende apenas comunicar, né, algo, mas principalmente encontrar uma forma ideal, uma forma bela, né, o bastante para envolver o leitor num nível de percepção sensível e emocionado, fazendo refletir. Eu fiquei muito emocionado quando alguns leitores, né, leram e se emocionaram. Ontem mesmo eu recebi um telefonema de uma grande amiga minha, de Santa Catarina, Andréia, emocionada com a leitura do contexto. Então, ah, penso que o escritor é também um artesão das palavras, né? Assim como um pintor trabalha com tinta, com cores e com formas e dão vida, né, a uma obra de arte, o escritor dá vida através das palavras, juntando palavras, juntando eh, cenários, narrativas e transforma isso, penso eu, numa arte, na arte do texto. É muito difícil isso, foi muito difícil escrever isso. Enfim, para terminar essa parte aqui, a literatura também eu penso que promove um conhecimento mais profundo e autêntico, como diz o professor Antônio Cândido, né? Autêntico do ser humano. Humaniza a literatura, nos humaniza, diz Antônio Cândido. Às vezes os personagens podem existir, eventualmente não, né? Porque faz parte da imaginação, mas de qualquer jeito podem ser um registro mais verdadeiro do ser humano, porque expõe fragilidades, fantasias, medos, desejos, né? Por isso mesmo, a leitura de uma poesia, de um conto, de uma peça ficcional é capaz de ensinar mais sobre a realidade. Era isso que pensa Montesquieu, né? Então, para terminar essa parte, a literatura, é, do meu ponto de vista, né, sem nenhuma. Não sou um autor, eu sou um autor iniciante, né? Literalmente, é, transforma, né, o leitor, a literatura, acho que transforma o leitor e promove um autoconhecimento, né? Lendo um texto, eu me modifico, eu me emociono, eu me toco, eu mudo de ideias, né? Eu acabo construindo outro mundo. Então, é, eu fui para a literatura respondendo a pergunta, né? Porque eu acho, utilizando as palavras de Montesquieu, eu achei que o que eu queria narrar não caberia num tratado filosófico. O que eu queria narrar mereceria uma forma ah, mais romanceada, uma forma mais literária, né, do que um caráter mais sistemático, mais filosófico, digamos assim, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu já estou me estendendo demais, é sobre a autobiografia. Por que autobiografia?
né? Então, a autobiografia ela é muito mais uma metodologia, né, de trabalho, claro, também um estilo literário. É uma metodologia e também um estilo literário. E você matou a charada, né? Tudo começou com o Eu em Palavras, né? O Eu em Palavras, essa capa que é feita por uns estudantes de artes aqui da UFES. Ah, então, o Eu em Palavras começou por causa da defesa da ascensão para titular, né? O concurso para titular. Então eu fiz o memorial é sempre, né, na primeira pessoa, e ali eu li muita coisa sobre muitas autobiografias, né? Claro, as Confissões do Rousseau, Santo Agostinho, Montaigne. Li o seu memorial, da Scarlett, da Algária, para me inspirar a escrever o meu memorial. Bom, escrito o memorial, eu decidi que eu iria publicar, porque eu gostaria de registrar isso, né, essa fase. E como você percebeu, no Eu em Palavras, eu termino mais ou menos de 2016, 2018. Foi quando houve a Ampof aqui, que foi 2016, né? Então, eu, então eu já tinha esse material, e nesse material eu decidi fazer apenas a parte profissional, né? Então, como se trata de uma autobiografia intelectual, não caberia nada pessoal. E é curioso porque algumas pessoas, quando leram, disseram, mas Antônio Carlos, eu queria saber de você antes. Como é que você, como é que você chegou a fazer? Por que você fez filosofia? De onde isso tudo começou? Então, eu comecei a me questionar através das pessoas que me instigaram. Por que você não faz alguma coisa antes, né? Outro dia alguém me disse, Antônio Catanhal, você fazer um Eu em Palavras 2, porque você, de 2018 para cá, já aconteceu muita coisa. Eu disse, calma, calma lá, tem muito chão aí pela frente, né? Então, a autobiografia, ela tem, eh, então, no espírito do Eu em Palavras, né, da parte metodológica, da concepção do que eu queria dizer. Eu queria também escrever coisas minhas do passado, particulares, né, vividas. Eu gostaria de registrar palavras vividas. Não que eu em palavras não seja, aquilo ali é tudo vivido, né? Tá tudo comprovado. Mas coisas minhas que não caberia numa autobiografia intelectual. Bom, há duas características da autobiografia, de modo muito particular, de um certo ramo da autobiografia, especialmente de Philippe Lejeune. Philippe Lejeune é uma espécie de papa da autobiografia francesa. Ele escreveu um livro que é o mais famoso, que se chama Le Pacte autobiographique. E nele ele defende a ideia segundo a qual a condição da autobiografia é, é preciso que um texto autobiográfico tenha dois fundamentos. Primeiro, a narrativa em primeira pessoa, do singular. O eu tem que estar presente. Nisso não há diferença da longa tradição da autobiografia de Santo Agostinho, né? A segunda característica é que não seja ficção. Ou seja, o texto tem que ser verdadeiro. E o Philippe Lejeune, ele diz, olha, evidentemente que quando Rousseau escreveu as Confissões, já tinham se passado mais de 40 anos. É claro que a memória a gente pode ter esquecido, pode ter um lapso,
A gente pode dar relevo a certas coisas, certos momentos, esquecer outros, porque a memória falha. Mas ali, de um jeito ou de outro, tem um fundo verdadeiro. Ainda que a memória não seja completa, e por isso que não o texto autobiográfico se distingue de um relato histórico. A autobiografia não é algo histórico que tem que narrar e tem que provar tudo o que aconteceu. É um relato pessoal da sua própria vida vivida, diz Felipe Lejeune. Então, é, foram essas duas razões, esses pilares, né, da autobiografia, a partir dos quais eu me se sustentei para poder escrever, né, esse texto utilizando a metodologia e a forma, o estilo autobiográfico. É claro que eu me inspirei, na verdade, a primeira, a primeira, o que me despertou assim de imediato foi a leitura do livro de Didier Ribon, que se chama Retour à Reims, que foi recentemente traduzido, né? É, Retorno a Reims. Tudo começou com uma entrevista que eu assisti dele na TV 5. Eu achei muito interessante a entrevista, veja, foi a entrevista, daí eu fui atrás do livro, na época não tinha traduzido ainda. Depois eu fui ler Annie Ernaux, né? Annie Ernaux, li uns 3 ou 4 livros dela, O Acontecimento, A Literatura como Faca, Escrita como Faca, né? E outros, né? Para pensar na linguagem contemporânea, né? Porque, evidentemente, que quando a gente lê Rousseau, Montaigne, ou esses filósofos, tem ainda uma pressão, uma pegada filosófica bastante forte. E esses autores nossos contemporâneos, eles nos ajudam bastante. Eu gostei demais do Didier Ribon, me identifiquei muito, e aí foi a partir daí que eu disse, bom, eu vou escrever algo, ainda que não seja, eu não publique, eu não edite, eu vou escrever para eu mesmo não esquecer com o tempo. Lutar contra o tempo. E aí, bom, eu escrevi e a gente volta àquilo que eu tinha dito, né? A Lilian, graças a ela que abraçou essa ideia de uma maneira fabulosa, ela que fez a capa, ela que fez um bocado de coisa, a Thelma Bischoff fez a orelha, né? Assim, esse livro está sendo coletivo, né? Porque, embora o texto eu tenha, né, feito de uma maneira muito sofrida, porque eu fiz durante a pandemia, mas a finalização do livro e agora a divulgação está sendo coletivo e assim, eu me sinto muito grato, muito feliz, eu estou muito feliz, muito contente de ter, ah, de ter esses amigos assim, próximos. Eu estou muito contente. Muito obrigado. Acho que é isso, Maria. Então, é uma questão um comentário que eu ia fazer, você já avançou bastante nela, mas eu vou retomar. De fato, há uma tradição de narrativa autobiográfica feita por filósofos, né, modernos, né, o ensaio do Montaigne. Primeiro o Agostinho, evidentemente. A diferença do Agostinho é que quando ele olha para si, ele encontra Deus, né? E o Montaigne, quando escreve, encontra ele mesmo, né? Fragmentado, enfim. Depois você tem as Confissões do Rousseau, que são muito inspiradas também no Agostinho, até na sua estrutura. Eu estava lembrando, então já são 3 filósofos que escrevem autobiografia,
Eu estava lembrando aqui de um filósofo que na filosofia brasileira ainda é pouco trabalhado, que é o Jean-Baptiste Vico, e ele fez uma autobiografia. E, diferentemente do Conselho do Lejeune, ele não usa a primeira pessoa, ele fala de si na terceira pessoa. É muito curioso. Ele fala: Vico nasceu em tal lugar, Vico fez tais coisas, e é ele mesmo, sabe? O que eu notei na sua fala e lendo o seu livro, das nossas conversas, é que o livro não sai assim espontaneamente, assim da sua cabeça e você já vai escrevendo. Você de fato se preparou para escrever esse livro. Você leu pessoas que escreveram sobre o que é. Você leu as autobiografias, você leu pessoas que escreveram sobre a autobiografia, você leu autobiografias antigas, modernas e contemporâneas, como Rimbaud. Então, é todo um trabalho de preparação que foi feito de leitura, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, Quem sim. quiser escrever um livro tem que ler, não é isso? Quem Então, quiser escrever tem que ler antes. eu, assim, algumas pessoas já me perguntaram, né? Como é que a gente faz para escrever um livro, né? E como se o livro saísse assim da cartola de né, uma hora para outra, né? Então, eu, primeira coisa que eu sempre tive em mente eu não posso escrever bobagem. É, não porque eu seja Não porque eu seja professor titular, né, professor de filosofia, professor de ética e filosofia política, professor titular de ética e filosofia política, mas é que eu tô no, eu tô no fim de carreira, né? E eu acharia mais ou menos deprimente escrever uma bobagem. Então eu tinha muito medo de falar bobagem, de escrever. Não é falar tanto, é de escrever, porque ah, quando a gente fala, bom, a gente pode apagar, que a escrita já fica mais difícil, né? Então, ao mesmo tempo, eu não queria escrever, que eu não queria me comparar, né? Não queria eu não queria. Bom, eu não sou Machado de Assis, não tenho pretensão de ser Machado de Assis, mas eu queria escrever um livro que registrasse, que ficasse para mim mesmo, né? É, eu penso que que eu contei, o que eu tenho para contar, pode ajudar outras pessoas. O que eu conto no livro pode inspirar outras pessoas. Então, mas como dizer isso, né? Por isso que eu digo na introdução, como dizer o indizível, né? Como abordar de um jeito que não seja agressivo demais? Como transmitir certas ideias, certas palavras, sem ferir as pessoas, né? Sem falar bobagem. Então eu senti que eu preciso. E como eu não sou das letras, eu não sou da literatura, eu sempre achei que eu nunca. Acho que você lembra quando eu fui seu orientando, né? Que eu sempre achava que eu. Sempre achei que não escrevia bem. Bom, mas isso tudo é talvez baixa estima, sei lá, eu. Mas eu tive que vencer esses medos todos, né? De começar a escrever. E aí, de me espelhar, né? O meu gosto também pela literatura vem graças a você, né? Você sempre me incentivou. Eu sei que você lê muito literatura, você já me deu vários livros de literatura que eu sempre li. Você sabe, a gente discute sempre isso, né? Então, eu, eu disse, bom, eu preciso ler antes de eu começar. Eu tinha algumas ideias, eu tinha a estrutura do livro, mas eu precisava ler sobre, especialmente a literatura de autobiografia, né? Especialmente os teóricos da autobiografia,
para que o que eu não falasse não fosse simplesmente uma bobagem qualquer, mas ali tem um sentido. Então, tudo que eu escrevi, o texto, os capítulos, as ideias, tem um propósito ali, não foi assim, por obra e graça do Divino Espírito Santo, né? Acho que se ele soprou, ele deve ter soprado assim gênios, assim, mas o meu foi muito sofrido, né? Foi muito sofrido de dias de eu não conseguir escrever uma linha, outros dias consegui, outros dias só chorava, outro dia. Mas enfim, eu estou muito contente por ele ter saído, por esse momento, tá aqui. Você também foi uma das grandes que me incentivou. Você foi a primeira pessoa com quem eu disse dessa ideia, dessa extravagância, né, de escrever um romance. E então aí eu fui lendo os autores autobiográficos do Fundamento e lendo autores que escreveram, né? E por último, quando eu já tinha terminado o livro, aí é que eu estava terminando, foi o primeiro livro de Annie Ernaux, que foi o Acontecimento. E eu disse, gente, mas é isso, essa pegada, eu gosto dessa pegada pessoal, eu gosto, né? E aí tem numa entrevista dela, aqui no A Escrita como Faca, ela diz: eu sei que a minha mãe sofreu muito, porque as coisas que eu conto no livro são todas verdadeiras. Mas a minha mãe nunca me recriminou por causa disso. É curioso isso, né? Porque eu fiquei pensando, né, nas pessoas que me conhecem ou que eventualmente podem se identificar com a história. Então, por quê? Porque é um romance, quer queira, quer não, é autobiográfico? Mas não deixa de ser um romance, né? Então, Maria, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua questão, né? Eu tô, não, você respondeu, claro. Eu estou pensando aqui se eu faço mais algum comentário ou se tem alguém enfim, dos nossos acompanhantes que nos acompanham aqui, se eles querem perguntar alguma coisa. Senão eu faço uma última observação. Eu acho que você pode fazer, Maria, porque tem várias pessoas aqui e são comentários, Uhum. elogios, não são Antônio é gente propriamente como a gente. questões. É, É, não, eu vou fazer uma última pergunta só. Depois de todo esse esforço de leitura e o esforço árduo, difícil de encontrar a frase, a palavra, de destacar tal acontecimento mais do que o outro, nessa memória seletiva que constitui assim essa junção, terminado isso, para um autor que escreve um texto tal como esse, tem um efeito terapêutico? eu acredito que sim, total. Ah, porque É, se tem um efeito terapêutico para o autor, terá também para o leitor, sim, me parece. sim, eu tenho quase certeza disso. Uhum, É terapêutico para o autor, porque na medida que ele vai escrever, ele vai reviver, né? uhum, E é por isso que a, há uma ideia, né, de que toda reescrita, né, toda elaboração de si, ela é uma reescrita de si. Então, eu uhum, estou reescrevendo a mim mesmo e eu estou reelaborando a mim mesmo, uhum, né? Então, eu penso que nesse processo, por isso que foi tão doloroso, porque, claro, todo escritor, penso eu, ele parte de um ponto de vista, ele parte de um lugar, ele parte da sua vida, da sua trajetória, da sua, né? E o Philippe Lejeune, ele diz exatamente isso. Todo autor especificamente autobiográfico, ele deve partir da sua vida, da sua uhum, história. E ao refletir sobre a sua história, ele vai também se reelaborando e se modificando. E esse mesmo processo acontece com o leitor, né? O uhum, leitor vai ler, vai se identificar ou não, né?
ou não, e vai pensar, e vai. O fim último é modificar, né? O fim último é fazer com que o leitor possa debater com o autor, ainda que eventualmente, ainda que virtualmente, mas o que se espera é isso, né? Que o leitor possa dar continuidade à obra, né? Ao texto. É, Barthes aqui tem uma frase muito bonita, né, que eu gosto muito, quando ele diz: um bom texto é aquele que a gente lê e depois olha os olhos no horizonte, né, que a gente passa a vista nas letras, né, no texto, e depois vê no horizonte porque começa a pensar, né, a imaginar, comparar com outras coisas. Isso quer dizer que o leitor se identificou com o autor e está reelaborando o texto. Então, Uhum. essa seria a minha pretensão, assim, seria pensar que o leitor gostou do texto, se identificou e se modificou, né? Com o texto, com a narrativa, se emocionou, né? Viajou junto, segurou o autor na mão e foi, né? Não sei, aí caberá ao leitor, né, dizer. Da minha parte, bom, o livro já está pronto, já está feito, está aí, e eu espero que o leitor Está no goste. mundo. Está no mundo, Uhum. já não me pertence mais. Bom, É isso. eu acho que a gente vai precisar terminar. A gente tem mais 2 minutinhos para terminar. Então, o que eu diria a todos que estão nos acompanhando é que leiam o livro, leiam o livro. Na verdade, algumas cenas do livro, eu como leitora, eu me sentia olhando o que estava acontecendo, olhando. Porque nessa cultura da imagem agora, você tem a coisa meio direta nos seus olhos, né? Nessa questão das imagens, de uma cultura da imagem que a gente tem no nosso tempo. Mas o leitor de livro que não tem a imagem, ele cria a imagem. Então eu vejo a árvore que você cita, eu vejo, sei lá, tem uma cena que você conta que vocês estão colhendo alguma coisa, uma colheita de alguma coisa lá. Então eu vejo as crianças carregando na minha cabeça, eu crio uma história e eu fico olhando como se eu olhasse de fora, assim, uma coisa que está acontecendo, numa cena que eu monto, né? Que eu mesmo monto na minha cabeça com as cores que eu posso imaginar que tinha aquela cena. E, portanto, de fato, a leitura da ficção é muito distinta de ver um filme, ou ver uma novela, ou ver um vídeo. Eu fui criada até 12 anos praticamente no rádio. Então, escutava novelas no rádio. A televisão não tinha chegado na minha cidade naquele tempo. E aí, como não se vê as pessoas, só as vozes, eu imaginava o rosto das pessoas, a sala em que eles estavam sentados, ou o jardim em que estava o casal. E isso acontece também com a leitura de um livro, né? Você cria o lugar que você está sendo descrito, você fica olhando de longe como um observador, quase como um voyeur, olhando o que essas pessoas, fictícias ou não, estão fazendo. Então, na verdade, a leitura, eu prefiro romance a conto, porque os contos, eu tenho a impressão que eu tenho que correr atrás do autor, porque vai logo acabar. E o romance você se deleita o tempo que você quiser. Né? Mas cada romance que você lê, você vive um mundo, um outro mundo, em uma outra história, em um outro lugar. Né? Então, vários romances, você viveu vários mundos. É assim que eu, pelo menos, lido com os romances que eu leio. É isso, Antônio Carlos. Eu Então, convido Maria, a colegas, amigos, leitores que leiam o Silêncio e Rebeldia. Sim. eu
Gostaria de agradecer você mais uma vez por tudo, né? Você me acompanha aí pelo menos há uns 25 anos. Na Anos verdade, 90, mais, né? mais, eu acho que É, anos é, 90, é. Foi final dos anos 90. É. é, E eu penso que ao longo desses anos a nossa amizade ela só, né, se consolidou, né? E, faleceu. É, e então esse livro, como eu disse, eu devo muito a você, né? Devo muito a Lília. Agora a gente tem que caminhar para encerrar. Eu insisto que ele só está na forma impressa, assim, só nasceu de fato porque Lília disse não. Praticamente ela disse: Olha, Antônio Carlos, seria um pecado com você mesmo deixar esse livro morrer na prateleira, no computador. Não faça isso com você mesmo. Então, depois dessa frase, aí eu tomei vergonha e decidi é, e com o apoio desses meus amigos, né, que eu me sinto assim acolhido, né, amparado com essa equipe maravilhosa de Lucas, Franklin e Nayara e Pablo, que estão me ajudando. Eu estou me sentindo quase um estar, assim, sabe? Porque eles é que estão fazendo. Eu estou brincando com essa história, né? É porque, mas é de verdade. fato, como é, Maria? A Silvana falou para mim: Você viu o Toninho? Viu o Toninho que ele está fazendo? Eu falei: Vi. Então, a gente não tem esse preparo, né? A gente não tem essa técnica, né? Por exemplo, esse cenário que é aqui em casa, na minha biblioteca, mas essa luz, essa coisa, eu não tinha essa dimensão, né? Então eu fico, mais uma vez, fico muito grato, nem sei o que dizer, porque são eles que estão me dando essa força. E Lilian, você e os amigos aqui. Então, no lançamento, esse lançamento, insisto, quem estiver aqui em Aracaju, né, vai ser dia 3 de abril, às 18 horas, no Museu da Gente Sergipana. E eu penso que vai ser um super encontro de amigos, de ex-alunos. Tenho recebido várias mensagens bonitas, carinhosas de ex-alunos que estão pelo mundo e que gostariam de vir, de estar presente. E que então a gente vai se encontrar e eu terei o maior prazer de rever, né, esses amigos, esses ex-alunos, as pessoas queridas, né? E se você e Maria tivesse aqui, certa vez a minha tese você estava aqui no lançamento, né, do A Via de Mão Dupla, lembra? Agora E, não vai ser, e- vai voltar presente em e- pensamento e em isso, em coração. pensamento. Então eu agradeço a vocês todos que estão aqui nos acompanhando, né, ou que poderão vir, né, a nos acompanhar no Instagram posteriormente, né? Muito, muito, muito obrigado, né, pela presença, pelo incentivo e quem estiver aqui por perto, espero rever no dia 3 de abril, quinta-feira, lá no Museu da Gente Sergipano. Tá bom? Vai ser ótimo. Obrigado, Vai ser Maria. ótimo. Tá, então até. Obrigadíssimo. Boa noite, Obrigado. gente. Boa noite. Tchau. É você que fecha, né? Sou, sou eu que fecho, Maria. Estou encerrar. Tchau, gente. Boa noite.